Olá, turma. Bom dia. Vamos para aquela nossa aula extra focada na prova de bloco. Eu já escrevi qual é a prova de bloco do segundo bimestre, do ciclo 1, para que fique mais fácil da gente se orientar, né? Vamos lá. Todas as perguntas principais para a gente poder estudar para a prova estão aqui nessa página. À medida que a gente for respondendo elas, vai precisando de mais espaço, a gente vai descendo e escrevendo. Bom, a primeira ideia, então, vamos para a ideia do que é a ideia de concentração. Vamos para essa resposta. O que é essa ideia de concentração, hein? Quando a gente fala de concentração, você precisa entender uma coisa, que a gente está falando de um espaço, tá bom? Esse espaço é o quê? É um volume. E quando a gente fala de volume, esse volume vai estar o quê? Ou ele vai estar em litros, ou ele vai estar em metro cúbico, tá bom? E aí qualquer outro valor que venha antes, né, como acréscimo, assim, são só fatores de potência. Como eu já falei para vocês, tem uma tabela, né, com todas essas potências. Creio que essa tabela está lá no blog, mas se ela não tiver, eu vou ver se eu coloco essa tabela, que ela é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que litro não é a mesma coisa, tá, gente? Mas também é unidade. Deixa eu tirar esse símbolo aqui de igual ou de parecido, não tem nada a ver. Mas assim como litro, que é a unidade de volume, a gente também vai ter o mililitro, ml. A gente também vai ter o quilolitro, tá? A gente também vai ter o centímetro cúbico, tá? O decímetro cúbico. A gente também vai ter o quilômetro cúbico. Todos esses valores se remetem ao quê? Volume, tá? Então, o que é a concentração? A concentração é a ideia de que nesse volume você tem alguma coisa. E essa alguma coisa, ela está dividida de uma forma proporcional por todo esse volume. Ela está muito bem espalhada, né? Porque a gente costuma falar muito de concentrações de soluções, que são misturas muito bem homogêneas, né? Muito bem integradas ali. Então essa coisa que está nesse volume, ela normalmente é o quê? Ou ela é uma massa, ou ela é quantidade de matéria. Existem algumas outras poucas formas de falar de concentração, mas essa forma que eu estou passando para vocês é a mais importante. É muito falada, tá? Então, se eu estou falando de uma massa ou de uma quantidade de matéria dentro desse volume, a massa é dada em quê? A massa vai ser dada em gramas. E a quantidade de matéria vai ser dada em quê? Em mol. E a gente pode, é claro, utilizar a miligrama. Podemos utilizar a quilograma, tá? Existem várias formas da gente estar falando da mesma coisa, que é massa. Já a quantidade de matéria, também podemos colocar esses valores? Podemos, mas isso já não é mais comum, tá? Que seria o milimol e assim por diante. Isso já não é tão comum. Mas assim, aproveitando que a gente está falando de concentração, e essa é a ideia principal, de que é uma quantidade de massa ou de matéria dentro do volume, vou falar um pouquinho também que a concentração ela pode ser dada numa porcentagem, não é? Uma porcentagem de volume sobre volume, uma porcentagem de massa sobre massa. Por que essa ideia ela é muito importante? Porque, por exemplo, quando você vê uma unidade assim e perguntam para você, isso aqui é uma unidade de concentração? Isso não é uma unidade de concentração, isso é uma unidade de massa. E se pergunta para você assim, gramas por mol. Massa e quantidade. Aqui é massa, né? E aqui é quantidade de matéria. Isso é uma unidade de concentração? Isso não é uma unidade de concentração, tá bom? Isso é o padrão da nossa massa molar. Inclusive, a massa molar está aqui.
esqueci de acrescentar aqui a nossa massa molar, mas eu já vou acrescentar ela aqui que também vai cair na prova, tá? Eu vou até escrever. Então, se a concentração é essa ideia de que é uma quantidade de matéria ou uma quantidade de massa, né, dentro de um volume, as unidades vão ser sempre assim nesse sentido, tá? Primeiro a massa ou a quantidade de matéria, eu vou escrever mol, tá? Que é a unidade que a gente fala de quantidade de matéria, por um volume, tá? Ou um ou outro. Então, o que que eu vou ter aqui como unidade de concentração? Eu tenho o grama por litro, tá vendo? Ó, quantidade de massa, desculpa, sobre o volume em litros. Eu tenho um grama por centímetro cúbico, né? Querendo ou não, a gente está falando de uma concentração. E é claro que essa unidade ela também é muito comum para densidade, né? Quando a gente fala de concentração, normalmente não aparece muito, tá? Mas se tiver essa forma aparecendo, você tem que lembrar que se remete a uma ideia muito parecida, tá? Eu posso ter também o mols por litro. E aí é claro que eu posso ter miligramas por litro, tá? Eu posso ter miligramas por ml e assim por diante, sempre nessa ideia de concentração. E voltando então ao gancho, por que que isso é tão importante? Porque quando você entende que essa é a unidade de concentração, você entende como fazer o cálculo sem precisar gravar uma fórmula, tudo bem? Esse é o nosso objetivo aqui. Conseguir fazer um cálculo sem precisar memorizar uma fórmula. Ou que tenha uma fórmula. Tudo bem, a fórmula não está aqui para prejudicar, ela está para ajudar. Mas a partir do momento que tem uma fórmula, você tem que entender o porquê dessa fórmula. E esse é o porquê. Tá bom? Então, vamos para a primeira pergunta aqui, já que a primeira eu respondi a segunda, né? Qual é a concentração nesse rótulo aqui? Bom, vamos lá. Não sei se vocês estão dando para enxergar bem, mas eu vou falar o que está escrito aqui. Bem aqui está escrito que não é o volume da garrafa, tá? Mas ele fala que uma porção de 200 ml, ele já coloca isso lá no rótulo da tabela, ou na primeira linha da tabela, para falar o quê? Que essa tabela é para 200 ml, mesmo que a garrafa tenha 1 litro, 2 litros, 3 litros. E aí ele fala que em 200 ml, então, tem 11 gramas. Qual é a concentração, então? Ele fala o quê? 11 miligramas. Ele fala que tem 11 miligramas em 200 ml. E aí a gente usa muito de falar um número como miligrama por ml. E aqui está um pouquinho diferente, né? Porque eu tenho 11 miligramas a cada 200 ml. Tudo bem, não tem problema. Se você pegar o 11, dividir aqui na calculadora por 200, você vai ter um valor de 0,055 miligramas por ml. O que que significa dizer? Significa dizer que a cada 1 ml eu tenho 0,055 miligramas de sódio nessa garrafa. E aí é que vem a pergunta, né? Se você tomar 1 litro dessa garrafa aí, desse líquido aí, dessa bebida, quantos miligramas de sódio você vai ingerir? Quantos miligramas? E aí, gente, eu já vou aproveitar para falar de uma questão que vai estar na prova também. Tá dizendo ali que não tem açúcar. Você vai beber essa bebida e ela é doce. Então quer dizer que o rótulo está mentindo para você? Não. A gente tem que ter o princípio de que as informações do rótulo são totalmente verdadeiras. Se elas não são verdadeiras, é porque a empresa está usando de má fé e a empresa pode ser processada por isso, certo? Então, a maioria das empresas não vai usar de má fé, ela vai seguir, vai fornecer as informações verdadeiras do que realmente tem naquela bebida.
Então vamos lá, vamos se concentrar nesse valor aqui, que é a nossa concentração, para poder saber essa resposta aqui, tá? Se a cada 1 ml eu vou ingerir 0,055 miligramas de sódio, então 1 litro não é a mesma coisa que 1000 ml? Então 1000 ml eu vou ingerir X miligramas. Ó, eu já sei que a unidade de X é miligramas. Então, quando eu fizer esse cálculo, eu já sei o quê? Que a minha resposta... Eu já sei que a minha resposta ela precisa vir em miligramas, tá bom? Porque já está aqui no meu raciocínio a unidade, tá? E todo número tem que ter uma unidade. Não tem como você dar um número, falar de um número que não tem uma unidade. É o quê? Tá? E não se esqueçam das unidades, porque se você esquece de unidades, as crianças morrem no hospital, tá bom? Então vamos multiplicar cruzado aqui, deixando as unidades de canto separadas até o final da conta, porque não precisa, já falei sobre elas. 1 vezes x é igual a 0,5... Opa, já ia errando aqui, né? 0,055 vezes 1000. Essa conta aqui, como está só multiplicado por 1000, ela é bem fácil, tá? São 3 zeros, então é só eu mexer aqui na minha vírgula. 1, 2, 3. Então esse valor vai para 55. Esse 1 que está aqui multiplicando pode passar para lá dividindo. Mas precisa? Não precisa. A presença, o 1, ele está multiplicando, 1 está dividindo, então ele nem precisa aparecer, tá bom? Porque sempre tem 1 multiplicando e sempre tem 1 dividindo. Ele não faz diferença. A presença dele não faz diferença. Então, x é igual a 55. 55 o quê? Miligramas. Tá bom? Então, qual é a conclusão, então? Se eu beber 1000 ml dessa garrafinha aí, com essas informações do rótulo, eu vou beber 55 miligramas de sódio. Tudo bem? E esse sódio, vocês conhecem o cloreto de sódio, não conhecem? Mas nem tudo é cloreto de sódio. Cloro e sódio, que é o sal de cozinha, né? Que é salgadinho. Você tem outras substâncias que têm sódio e que não são cloreto de sódio, tudo bem? Porque o sódio é um íon. E já que a gente está falando do íon, vamos falar um pouquinho aqui. O sódio é um íon Na+. O sódio pode vir de várias substâncias que tenha sódio. Mas vamos falar da principal aqui, que a gente vê muito na escola, que é o cloreto de sódio. O que é 1 mol de cloreto de sódio? Significa dizer que são 10... Opa! Que são 6 vezes 10. São vezes, tá? Sempre coloca o pontinho é vezes. 6 vezes 10 elevado a 23. Hum, 6 vezes 10 elevado a 23 compostos de NaCl, de cloreto de sódio. Quando eu coloco ele na água, ele vai separar e ficar só o sódio. E quanto você acha que vai ter de sódio? Bom, já está aqui a resposta, né? Vou ter o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 de sódio, 6 vezes 10 elevado a 23 de cloro, tá bom? Com aquele Na maisinho ali. Se eu quiser calcular a massa molar desse negócio, não tem nem que calcular, né? É só olhar na tabela periódica. Vamos dar uma olhada aqui. Não vou pesquisar por aqui. Vou pesquisar aqui em outro lugar aqui. Tabela periódica, ela é para ser consultada, tá bom? A prova do Enem tem lá, no final da prova, uma tabela periódica para que você consulte as informações.
Quando você olhar na tabela periódica lá, você vai encontrar talvez um número, depende muito da tabela periódica, ele pode ser 22,9, 22,98, ou pode ser logo 23, tá? A gente não precisa de tanto rigor aqui nesse momento, então vamos dizer que são 23. 23 gramas por mol, que é a unidade, né, da tabela periódica. Significa o quê? Que a cada 1 mol nós temos 23 gramas, tá bom? E esse maisinho aqui, o que que interfere esse maisinho aqui? Nada. Porque esse mais, se tivesse um menos, se tivesse um 2 menos, como por exemplo, vamos dizer que seja um O2 menos. O que que significa esse 2 menos ali? Nada, não se preocupa com isso. Não, é claro que ele significa alguma coisa e não nada. Mas não se preocupa com isso quando você for falar da massa molar, tá bom? Qual é a massa molar então? Ah, é 16 gramas por mol. Ah, mas esse menos 2 aqui não interfere? Não interfere, porque esse 2 menos aqui significa que esse oxigênio ele tem 2 elétrons a mais. Se ele tem 2 elétrons a mais, o elétron ele tem uma massa desprezível que não vai fazer diferença no cálculo dessa massa aqui. Então não tem nenhum problema ter um 2 menos ali, um 2 mais, um mais, tá bom? Não vai interferir essa parte da conta. Mas é claro que se eu estiver falando de um O2, o 2 está aqui embaixo, tá vendo agora? Que significa o quê? Que eu tenho dois oxigênios, eu não tenho só um. Então, quando eu pegar a massa molar disso aqui, é o quê? 2 vezes 16, tá? Que vai dar 32 gramas por mol. Tudo bem? Então, se tiver um cálculo de massa molar lá na prova, vocês sabem que é isso. As informações vão estar na prova, as que você precisa usar para poder fazer o cálculo, e basta que você faça o cálculo para descobrir qual é a massa molar. E aí, só mais uma pergunta que vai ajudar na prova. Essa pergunta aqui vai ajudar bastante na prova. Vou finalizar a aula respondendo ela, tá? Mas também estudem, né? Revejam novamente só esses três conceitos aqui, para que vocês não errem na prova, tá? O que que é soluto, o que que é solvente e o que é solução. Tudo bem? Vai ter na prova também. Por que que a prova está sendo sobre esse assunto? Porque foi muito rápido, né? A gente precisa seguir um calendário que vem de instâncias superiores e tem que ser assim, e tem muitos feriados essa semana e na outra também. Então acabou que não deu tempo de falar muito sobre o nosso próximo assunto, mas eu fiz a prova pegando todos os assuntos que nós já vimos e focando naqueles que são importantes agora para o segundo bimestre, tá? Então é uma prova meio mista assim de primeiro bimestre e segundo bimestre. Então, se alguma turma não teve aula ainda do segundo bimestre, não tem problema, porque é o mesmo assunto que a gente já estava vendo lá no final do primeiro bimestre, tá bom? Bom, vamos finalizar então respondendo essa pergunta aqui. Desconsiderando que estamos falando de alguma bebida específica, ou seja, não estamos falando mais de bebida doce, falando só de água, tá? Quantas moléculas de água uma pessoa consegue ingerir com apenas um copo de 200 ml? Então vamos lá. Estamos falando então de 200 ml de água. A gente quer saber quantas moléculas essa pessoa vai ingerir bebendo 200 ml de água. Como a gente vai chegar nessa informação? Bom, a primeira informação que a gente precisa é saber a massa molar. E aí você vai ver lá na tabela periódica que o H vale 1. E lá tem dois Hs, tá vendo? Aqui nessa fórmula aqui tem dois Hs. Então, 2 vezes 1, que é o valor tabelado. Mais quanto oxigênios tem? Você nunca vai dizer que aqui tem zero, tá bom? Nunca. Porque se não aparece, tem um. Se tiver zero, nem tem oxigênio. Mas tem um oxigênio. O número que não aparece ali é sempre um, tá bom? Então eu tenho um oxigênio que tem o valor de Q da tabela periódica, 16. Quando eu fizer essa continha, eu vou chegar a 18 gramas por mol.
O que significa mesmo esse 18? Como eu já falei algumas vezes, significa o quê? Que a cada 1 mol eu tenho 18 gramas. Ou eu tenho 18 gramas a cada 1 mol. Tá? Dá na mesma. É que eu gosto muito de pensar assim, dessa forma. Mas enfim, na mesma, dá na mesma resposta, tá? E aí a gente também precisa saber qual é a densidade da água. A água é muito fácil. A densidade da água é de aproximadamente 1 grama por ml, tá bom? Então, quer dizer que 18 gramas de água é praticamente a mesma coisa que 18 ml de água. Então, 18 ml de água é 1 mol. Tem 1 mol, tá? De moléculas. Bom, se 18 ml tem 1 mol, vamos escrever aqui com mais espaço aqui. 18 ml de água tem 1 mol. E 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 200 ml, que é o que ele quer saber, tem alguma quantidade de mol que eu não sei e alguma quantidade de moléculas que eu não sei. Aí eu vou fazer a regra de 3. Repare que eu tenho várias informações, mas eu vou usar todas as informações? Eu não preciso, tá? Eu preciso dessa coluna de informações aqui, tá? Reparem que está bem associado, nunca troquem. Se você trocar, colocar, por exemplo, aqui mol, ml, deixar tudo bagunçado, não vai dar certo. Tem sempre essa ideia de que eu estou falando de 18 ml aqui na linha de cima, na linha de baixo eu estou falando de 200 ml, tá? Tem sempre essa ideia. Eu vou usar então essa primeira coluna de informações e vou usar essa segunda coluna de informações para minha regra de 3, tá? Essa daqui eu posso usar? Posso, mas precisa? Não precisa. Então vamos fazer esse cálculo aqui, tá bom? Usando só os números mesmo, sem as unidades. X vezes 18, 18x, vai ser igual a 200 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Se você colocar tudo isso aqui na calculadora, vai virar uma bagunça. Então não coloque. Não coloque assim. Vamos lá, vou explicar. O 18 está aqui multiplicando, então vou mandar para lá dividindo, tá? X vai ser igual a 200 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 18. O que eu vou fazer agora com a ajuda da minha calculadora? Eu vou multiplicar, cadê minha calculadora? Está aqui. Vou multiplicar 200 vezes 6 e vou dividir por 18, tá bom? Vou deixar o meu 10 elevado a 23 no cantinho, de lado. Daqui a pouco eu falo sobre ele. E aí, como resultado, eu tive 6,67. Tá? Arredondando aqui porque é uma dízima periódica. Vezes o meu 10 elevado a 23, que eu falei que ia deixar ele de lado, mas ele voltou. Eu não posso ignorar a presença dele, né? E aí, falta só uma coisinha para a gente terminar esse número aqui, falar quantas moléculas de água uma pessoa vai beber com 200 ml. Preciso acertar a minha notação científica, tá? Vou até escrever porque isso aqui é importante. Se você não sabe o que é notação científica, precisa estudar. Isso vai ser importante em diversas matérias, tá bom? Então, com a minha notação científica aqui, eu preciso equilibrar ela porque tá 66, tá vendo? Não pode ser 66. O que eu faço então? Pega a minha vírgula, nesse meu caso aqui, a minha vírgula não é imaginária, mas às vezes ela vai ser imaginária, tá? Então, eu pego a minha vírgula, que é real, e mando ela para cá. Quando eu mandar a minha vírgula para cá, o 23 vai aumentar um número. X igual a 6,667 vezes 10 elevado a 24.
tá bom? E aí, por que que eu costumo escrever esse número bem grandão? Não é para escrever ele bem grandão, é para ele ficar assim. Para isso que serve a notação científica. A notação científica ela existe porque o número ele é muito grande e ele é um número real. Mas para a gente não precisar trabalhar com esse número tão grande, a gente simplifica ele dessa forma aqui, usando notação científica, tá? Mas aí, por que que eu destrincho esse número então? Só para vocês terem uma ideia de que se trata de um número muito grande. Para vocês terem ideia do que, para que serve esse 10 elevado a 24, tá bom? O que que eu vou fazer então para descobrir qual é o valor desse número? Eu vou mexer com a minha vírgula para a direita 24 vezes. Uma, duas, três, quatro. E à medida que eu vou mexendo aqui, ó, onde não tem número, vai aparecendo zero. 5, 6 e assim por diante, tá? Vou escrever aqui sem ficar contando, senão eu acabo perdendo a minha conta. Vamos lá. Um, dois, três. Acho que agora deu certinho. Vamos ver se deu mesmo. Só rabiscando aqui para saber se eu consegui fazer a conta certa. É isso mesmo, tá? É uma quantidade bem maior do que um mol, tá bom? Porque são 200 ml. Um mol de água, só 18 ml já dá um mol. E um mol é o quê? Só lembrando, né? Que um mol é aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu também uso muito 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Só para a gente poder fazer conta mesmo, porque dá na mesma. Mas qual é claro que daqui a alguns anos esse número ele vai ter, eu acredito, né, que esse número ele vai ter uma precisão bem grande, de todo o número bem certinho. E ele só não é só 6,02, ele é 6,022, nananana, tem alguns números aí já, porque a tecnologia nos permitiu chegar a esses números. Mas assim, trabalhando assim no ensino médio, tá ótimo. Então, esse número aqui, quando a gente fala de um mol, ele é bem maior, ele é bem menor do que esse daqui, tá vendo? Aquele número ali, se eu estivesse falando de mol, ele seria isso daqui. Porque é óbvio, né, gente? Se dos 18 ml tem um mol de moléculas de água, é claro que 200 ml tem muito mais. Tudo bem? E essas são as nossas ideiazinhas que vamos precisar e vamos brincar na prova, tá bom? Como eu falei, prova é para ser uma coisa tranquila, fácil, então estuda, se diverte, faça uma boa prova, sim. Quero ver só notas muito excelentes. Obrigado, boa tarde.